Super Choque. Pois é, oitavo ano. Por que coloquei essa entrada aí do Super Choque? Justamente porque nós vamos falar sobre eletricidade, muito bem, que é a unidade 1 da nossa apostila 3. Lembrando que na última aula Zoom aí nós falamos um pouquinho sobre o átomo, né? Falando sobre os prótons, elétrons, prótons, nêutrons e elétrons, né? E que uma corrente de elétrons em fileirinha, em fila indiana, nós chamamos de corrente elétrica, né? Hoje nós vamos começar efetivamente a falar sobre esse assunto, tá? E falar um pouco aí sobre o histórico da eletricidade aí, na vida do ser humaninho moderno. Pois é. Como que surgiu, como que o ser humano descobriu a eletricidade, não que ele inventou, porque a eletricidade existe, é algo natural, né? É um fenômeno fenômeno da natureza que nós não criamos, nós descobrimos, né? Como que ele foi descoberto, né? Como que meio que sem querer a gente conseguiu aí, a gente não, né? As pessoas aí de alguns séculos atrás, né? Conseguiu induzir essa produção de eletricidade e usar essa eletricidade ao nosso favor, né? Então, um breve histórico aí sobre esse fantástico fenômeno que hoje em dia não vivemos sem, né? Sem esse invento, esse advento, né? Vocês não teriam aula agora. Já pensou que ruim, né? Vocês não teriam ar-condicionado, vocês não teriam ventilador, vocês não teriam o computador, vocês não teriam Fortnite, né? Vocês não teriam Free Fire, né? O certo é falar Free Fire. A gente tá no Brasil, então pode falar Free Fire mesmo, dá nada não. E a gente, né, na verdade, toda a sociedade moderna aí necessita da eletricidade para funcionar. Então, pegue alguma coisa aí para tomar, pega um refrigerante, coloca esse vídeo aí na sala de TV. Eu já peguei a minha bebida aqui, que é o tereré, né? Que tem esse tratorzinho aqui, ó, que é um tratorzinho da corrida de trator Trekker Trek lá em Olambra, quando eu fui em 2018, 2017, 2018 por aí, não lembro. Então, acomode-se, pega uma pipoca, pega alguma coisa para beber, algo bem leve para não engordar e vem com o professor Alexandre. Bom, primeiro a gente vai falar como que a eletricidade foi descoberta, tá bom? A eletricidade ela foi descoberta por Tales de Mileto, que é esse sujeito simpático aí. E como que ele descobriu, né? Como que ele descobriu a eletricidade? Bom, vocês estão vendo essa foto aí meio esquisita, com os negócios correndo no tronco de árvore, né? Parece catota, né? Ai que nojo, professor. Então, na verdade, esse olhinho, acho que não está aparecendo o meu mouse, mas tudo bem. A coisa eu aponto com as minhas próprias mãos, aqui, com a minha webcam e as minhas mãos. Bom, essa substância, né, que está escorrendo dessa árvore, né, que a gente consegue ver também. Não, isso aqui é spoiler, não é para ver agora. Aqui, ó, que a gente consegue ver também nessa imagem aqui. Ela é uma substância liberada naturalmente por algumas plantas, principalmente por pinheiros. Para que serve? As plantas, vocês sabem que elas não conseguem correr de um herbívoro, né? Por exemplo, chega assim e fala: ai meu Deus do céu, tá vindo, sei lá, tá vindo uma girafa. Peraí que a webcam bugou e eu vou fazer de novo a apresentação, né? A atuação. Parece, sei lá, tem uma árvore lá. Ai meu Deus, tá vindo uma girafa. Ela vai comer a gente. Lourdes, corre! Ai meu Deus. Não, né, gente? Isso não tem como acontecer.
Na verdade, as plantas elas não se mexem, né? Então, como que elas vão se proteger de animais herbívoros, né? De animais que podem se alimentar das folhas, dos galhos? Porque mesmo que ela não morra perdendo um galinho aqui ou ali, né? Ou uma folha aqui ou ali, isso vai prejudicar a fotossíntese dela, vai atrapalhar o crescimento. Então, para se proteger da herbivoria, ou seja, para algumas plantas se protegerem de animais que podem se alimentar de partes de órgãos dela, o que elas vão fazer? Elas vão secretar essa substância aqui, que vocês conseguem ver aí na foto. Deixa eu deixar ela mais clarinha. Aí, vocês conseguem ver aí na foto. O que isso faz? Isso daqui, esse líquido âmbar, né? Ele é meio pastoso, meio gosmento, meio grudento. Sabe quando você usa mel para alguma coisa, tipo, coloca mel em algum lugar e depois ele seca e fica aquela coisa grudenta que, nossa senhora, só passando água com detergente para sair? Então, o âmbar é mais ou menos isso. Ele é grudento e meio pastoso e tem um gosto horrível, um gosto amargo para esses animais. Ou seja, o âmbar, né, na verdade, essa podemos dizer, né, o pessoal mais antigo fala, essa nódia, né, dessa planta, ela vai fazer com que ela seja desagradável para alguns animais e aí esses animais deixam de comer, né, essa planta, deixam de se alimentar dessa planta. E o âmbar, quando ele seca, né, quando ele desidrata, quando ele sai da planta e fica e entra em contato com o ar, né, ele fica com essa aparência aí, com essa textura sólida, solidificada. Então ele endurece. Ele sai como se fosse uma resina, né? Na verdade não é como se fosse, é uma resina, né? É uma resina que, quando sai da planta, entra em contato com o ar, ela fica com essa aparência e com essa textura sólida, né? E o âmbar antigamente era utilizado para muitas coisas, né? Principalmente aí para artigos de acessórios, né? De beleza, até mesmo na Idade Antiga. Podemos até ver hoje em dia alguns exemplos aí de decorações de mesa, inclusive colares, né? Feitos desse âmbar aí. Tanto que é só você dar uma googada bem rápida aí, né? Você joga no Google colar de âmbar e você vê vários produtos relacionados a isso, né? Ó, o poder do âmbar, porque tem gente aí que acredita nesse negócio de energia positiva das rochas, energia positiva das pedras, né, dos minerais. Apesar de âmbar não ser um mineral, né? Tem gente que acha que muitos bebês podem usar o âmbar, né? Isso vai ajudar eles em alguma coisa. Porque quando eu procurei âmbar, apareceu um monte de foto. Alguém me explique por que aí, joga nos comentários, depois fala pra mim na aula Zoom. Por que bebê usa tanto colar de âmbar, tá? Vocês veem aí que tem um monte de imagem de bebês usando colares de âmbar, né? Então, outro bebê aqui. Até mesmo naquela época, né, muitas pessoas usavam esse âmbar, porque como ele é maleável, ele é uma resina, né, você pode moldar ele, você esquenta ele um pouquinho, ele é moldável, né, então muitas pessoas usavam como um artigo aí de embelezamento, ou pessoal, ou para colocar em cima de uma mesa, né, ou deixar em casa, e etc, né. Nossa, tem muitas crianças com colar de âmbar. Enfim, o que eu quero dizer aí quanto a esse âmbar? O que o âmbar tem a ver com eletricidade? Antes de falar sobre isso, né, antes de falar sobre a eletricidade em si, a relação do âmbar com a eletricidade, se vocês procurarem âmbar fóssil, por exemplo, né, vocês vão ver aí fotos muito legais de animais que ficaram presos no âmbar, né, quando ele começou a escorrer de uma árvore, por exemplo, como nesse caso aqui, né, e nós temos conhecimentos muito interessantes de pequenos animais, principalmente aracnídeos, insetos, né? Pré-históricos, que não existem mais, né? Umas aberrações assim pré-históricas. Tem até dentro de um âmbar, dentro de uma bolha de âmbar, né? Dessa resina, tem até um fóssil de uma formiga pré-histórica predando um outro inseto. Isso aqui provavelmente é um pulgão, não sei. Um pseudo-escorpião. Não, talvez seja um pulgão. Então, temos aí cenas muito interessantes. Inclusive, eu lembro que eu estudava
ácaros durante a minha graduação. Eu tentei fazer um projeto de mestrado, mas acabou não dando muito certo. Mas um pouco fora do que eu fazia, né, eu vi uma notícia de um casal de ácaros pré-históricos muito maiores do que a gente encontra hoje em dia, né, copulando, pois dentro do âmbar. Então, o âmbar também é responsável por gravar cenas muito interessantes que hoje em dia podem ser estudadas, né? Essa formiga, por exemplo, dificilmente, né, seria encontrada em outra forma de fóssil a não ser dentro do âmbar, né? Muito legal mesmo. Então, além disso, né, além de preservar fósseis, o âmbar, por ser uma resina, quando Tales de Mileto, que é esse cara aqui, né, ele pegou essa pedrinha de âmbar, pegou um pedaço desse âmbar aqui e esfregou na roupa de algodão, naqueles casacões que eles usavam, naqueles hobbies, né? Parecia um roupão, né? Ele esfregou naquele roupão que eles tinham, né? E aí o que aconteceu? Esse âmbar ele ficou carregado eletricamente, ele não sabia o que era. De tal forma que ele atraía pequenos objetos, tá? Objetos mais leves, né? Vou tentar fazer isso. Isso acontece quando a gente entra em contato, quando a gente esfrega alguma coisa por bastante tempo na lã, ou se não no nosso próprio cabelo, né? Te chama esse tipo de eletricidade aí de energia estática. Eu vou tentar fazer isso agora e eu vou cortar a minha tentativa e, né, voltar para quando der certo, se der certo. Então vou pegar esse lápis aqui, que ele tem um elástico que derreteu e ficou grudado aqui, mas enfim, não tem problema. Então eu vou esfregar isso daqui no meu cabelo, o pouco de cabelo que resta. Não tô brincando, tem um pouquinho ainda. Tô com umas entradas, mas não tem problema. Então eu vou cortar e voltar para quando der certo esse experimento aqui. Então vamos lá, agora vai, hein? Testei e deu certo. Vamos ver. Eu vou ficar com um cabelo maravilhoso, cabelinho de jeca, porque eu vou despentear ele, né? Ó, peguei um papelzinho aqui. Ó, um papelzinho, um pedacinho de papel bem pequenininho. Não deu. Pera aí. Agora vai, hein? Agora vai. Ó. Ó. Pô, porque só quando eu não tô gravando que funciona? Ó, tava pausado aqui, eu consegui. Agora eu vou gravar e vai funcionar esse negócio. Eu tirei da minha mão, coloquei aqui em cima da apostila um pedacinho de papel. Ó, tá aqui o pedacinho de papel. Eu vou fazer de novo isso daqui e ele vai grudar nesse lápis. Aê! Finalmente! Terceira tentativa, ou quarta, sei lá quantas. Então, gente, olha só. Por que o papelzinho ele tá grudado? Primeiro, né, ele é muito leve, então por isso que isso é possível, né? Na verdade, o que eu fiz? Eu passei para a superfície desse lápis aqui, né? É o lápis do ProErd. ProErd é o programa, ProErd é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Então, com esse lapisinho do ProErd, o que eu fiz? Eu passei no meu cabelo e o meu cabelo, como ele é feito de queratina, ou seja, uma substância que é isolante térmica, né, e isolante elétrica também, ela permitiu, por meio do atrito, que energia estática fosse produzida. E como ele é um isolante, ele não absorveu essa energia. Meu cabelo não absorveu essa energia. E o lápis, ele ficou carregado em sua superfície de energia. E essa energia foi... Deixa eu falar mais próximo aqui. E essa energia, ela foi responsável por segurar esse papelzinho que é bem levinho, tá? E ele foi capaz, então, por ser também leve, né? Essa eletricidade foi forte o suficiente de segurar esse papelzinho aqui
no lápis. E era isso, e foi exatamente isso, né, que Tales de Mileto descobriu quando pegou um pedacinho aí desse âmbar que eu mostrei para vocês, eu acho que está aqui na tela ainda, um pedacinho desse âmbar aí, né, e esfregou na roupa dele de algodão. Foi o que aconteceu com o meu cabelo, né? Em vez do cabelo, ele usou a roupa de algodão. Se passasse na minha camiseta, também é muito provável que funcionaria. E com isso, ele percebeu que esse âmbar, ele atraía, né? Esse âmbar, ele descobriu que esse âmbar, ele atraía objetos pequenos, como por exemplo esse pequeno pedaço de papel aí que eu mostrei para vocês, né? E acreditava-se até aquele momento que a única forma de se obter esse fenômeno, né, que antigamente, que na época eles chamavam de eletricidade, mas achava que era só quando se esfregava o âmbar em alguma coisa, né, acreditava-se que a única forma disso acontecer era justamente esfregando algum objeto em algodão, ou cabelo, ou lã, ou algo que seria um isolante, né, um isolante elétrico, que na verdade eles não tinham esse conhecimento na época. E Tales de Mileto, então, foi o primeiro a descobrir que a eletricidade existe, além de outras coisas, né, porque Tales de Mileto também criou, né, o Teorema de Tales, que é justamente uma conta, né, na qual você usa a sombra de um objeto, né, faz como se fosse uma regrinha de 3 lá, e você consegue descobrir a altura dele sem você precisar medir, pegar uma fita métrica gigante, saber que, por exemplo, aquele prédio tem, não sei, 50 metros de altura, né? Ou 100 metros de altura. Enfim, pela sombra dele e por um método aí de triangulação, de ângulo reto, né? De triângulo retângulo, você consegue, então, inferir ou saber qual que é a altura daquele objeto. Muito bem. Então, quem que realmente começou a pensar na eletricidade como algo que seria interessante e útil para nós, seres humanos? Quem vocês acham que foi? Primeiro a pensar nisso foi Otto von Guericke, ou Guericke, sei lá, que é esse cara aqui que tem várias fotos, ele é tão famoso que tem várias fotos por aí, né? Foi ele que fez que descobriu o vácuo também, que eu explico no 6º ano. E ele fez esse experimento aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Essa é a carinha do cidadão, né? Um sujeito muito curioso, um sujeito muito inteligente também. E eu tô curioso para ver se eu falei certo o nome dele, né? Ele é provavelmente dos Países Baixos. Não, é alemão, ele é alemão. Ele é da Alemanha. Alemanha. Então eu vou ver se eu falei o nome dele certo. Um minutinho, deixa eu checar aqui. Vamos ver. Um minutinho aqui, isso, agora vai. Otto von Guericke. Ouviu? Mais uma vez. Otto von Guericke. Otto von Guericke. Então eu vou falar desse jeito de agora em diante. Porque eu tenho que falar certo o nome das pessoas. É isso aí. Mesmo que elas não estejam mais vivas. Otto von Guericke. Tá, então, o que Otto von Guericke fez? Ele... Cadê a imagem, meu? Onde eu pus? Aqui, essa imagem. O que Otto von Guericke fez? Basicamente, ele também tinha um pezinho na astronomia, né? Ele acreditava que existia uma força, por isso uma força, e existe mesmo, que é a força da gravidade, né? Ele acreditava que existia uma força que atuava sobre os corpos, e os corpos, eles se influenciavam, né? Um corpo poderia influenciar outro por conta, deixa eu colocar minha webcam mais para cá, um corpo poderia influenciar outro, né? Por exemplo, o Sol influenciaria a Terra influenciaria a Lua, a Terra influenciaria outros planetas influenciariam a Terra e assim por diante, porque existia uma força que atuava nisso. Ele não entendia direito que força que era essa. Então ele fez o experimento aqui no planeta Terra, obviamente, né?
né, obviamente, que era o seguinte, era uma esfera que tinha como base aí o enxofre, não sei como e também não sei porquê, é uma esfera de metal, tá? E tinha uma manivela, tá vendo que ele tá com a mãozinha aqui na manivela, apesar de essa imagem não estar muito boa, tem uma mãozinha aqui na manivela, né? Então ele acionava essa manivela e essa esfera aqui, que estava presa a essa mesa e a esse sistema, né? Conforme ele girava a manivela, essa esfera também girava junto. Aí ele fez o seguinte, né? Ele parou de mexer na manivela e ele começava a parar forçadamente essa esfera. Como que ele parava? Com a própria mão. E aí ele percebeu que quando isso acontecia, nesse eixo aqui da esfera com a manivela, ele produzia faíscas. Pois é, ele falou, eita irmão, mas que é isso? Mas que é isso? Que é essa esfera? Mas que é essa faísca aí? Mas que é essa faísca? Mas que é isso? E aí ele não sabia direito o que estava acontecendo, não sabia o que era, e meio que sem querer, ele produziu como eu posso dizer? Ele gerou um primeiro gerador elétrico, ou melhor, um gerador eletrostático. Por quê? Porque essa maquininha dele aí, que ele criou, ele produzia energia estática. Pois é. Qual que é a energia estática? Essa energia aí que eu fiz com esse lápis, né? Que Tales de Mileto também fez com o Amber quando esfregou ele na roupa, né? Essa esfera aqui, ela poderia atrair... Ah, meu mouse não está aparecendo. Oh, meu Deus. Essa esferinha aí, essa esferazinha aí, né? Ela poderia atrair pequenos objetos. Se a gente colocasse, por exemplo, uma folha de papel, né? Sei lá, algo muito fino, uma folha seca de árvore, por exemplo, né? Perto dessa esfera, depois que ela fosse parada bruscamente, né? Esse objeto ele ficaria preso a essa esfera, né? Criando uma certa atração elétrica. Muito interessante isso, não é mesmo? E foi aí, não foi ele especificamente, né? Mas depois de muitos anos, isso daí aconteceu quando? Aconteceu no século 17, tá bom? Entre 1601 e 1700. Aconteceu no século 17 porque Otto von Guericke nasceu em 1602 e morreu em 1686 com 84 anos muito bem vividos. Então, depois disso, né, depois de séculos que esse experimento foi feito, outros pesquisadores póstumos começaram, né, efetivamente a fazer experimentos baseados em eletricidade, porque muitos acreditavam que esse fenômeno poderia ser usado em nosso favor. Então, depois de Guericke, veio um maluco aí chamado Francis Hauksbee, que ele era inglês, tá? E ele criou essa maquininha muito louca aí. Pera aí, deixa eu colocar de um jeito aqui que dá pra ver meu mouse, que aí eu posso apontar. Pronto, agora sim, agora dá pra ver meu mouse. Bom, Francis Hauksbee, que era um inventor, cientista, pesquisador, cara doido inglês, ele criou essa máquina que parece uma máquina de tear da sua bisavó, mas não é, tá? Essa maquininha aqui, muito doida, o que ela fazia? Que ela tinha uma manivela, né? Que poderia ter um pedal aqui para a pessoa usar os pés, né? Fazer como se fosse, né? Pedalar como se fosse uma bicicleta, ou se não, usar as mãos. E quando esse pedal era acionado, né? Mexia essa roda aqui, que estava ligado a um fio, a uma corda, e esse fio girava essa esfera. Consequentemente, essa esfera, por causa do movimento, né? E o atrito com o ar, quando ela parava de repente, por exemplo, se você freasse ela com as próprias mãos, ela adquiria as propriedades do âmbar e também daquela esfera do Guericke, há um tempo atrás, né? E aí ela acabava atraindo os objetos, né? Os objetos mais
leves, né? Como por exemplo uma folha de papel, né? Como por exemplo um clips. Será que existia clips na época? Não sei, um preguinho, né? Ou se não, uma folha de árvore seca, um galinho, né? E por aí vai. Talvez uma formiguinha, não sei, mas isso seria, né, tortura da formiguinha, torturar a formiguinha, tadinha, né? Então, enfim, esse cara aqui, né, Hauksbee, finalmente não, né? O experimento dele é muito parecido aí com o Guericke, mas ele fez experimento tentando provar que ele não sabia direito como, né? Mas esse fenômeno natural, né, ele acreditava que possivelmente poderia ser importante e interessante para a humanidade no futuro. Até que foi descoberto também, deixa eu aumentar aqui, até que foi descoberto também, né, que existem substâncias aí que são isolantes térmicas, né, e isolantes de eletricidade e condutoras de eletricidade. Por exemplo, um pedaço de madeira, né, ou um pedaço de borracha, né, ele é um isolante elétrico. Por isso que os fios eles são encapados geralmente por uma película emborrachada, né, para impedir que essa eletricidade aí atinja o seu dedinho, caso você entre em contato com esse fiozinho, né? Por exemplo, esse fiozinho aqui ele é emborrachado, né? Por isso que eu posso fazer o que quiser com ele, que eu não tomo choque. Ai, meu Deus! Tô brincando, não tomei não. E por outro lado, né? Metal, eles são bons condutores de eletricidade. Por isso que dentro do fio, né, dos fios de eletricidade, nós temos fios de cobre, que cobre é um ótimo condutor. Se você pegar vamos supor, se você jogar uma barra de ferro, né, um pedaço de ferro, assim, um bastão de ferro, e jogar no fio, e encostar em dois fios, ele vai conduzir a eletricidade dos dois, vai causar um curto, e você vai acabar com a luz, a energia do seu bairro inteiro. Crianças, não façam isso, por favor, né? É só uma ideia, uma suposição, senão vocês vão ficar de castigo e não vão poder sair de casa. Ah, não, tô brincando, né? Não tem como você não sair de casa. Você já não está saindo de casa por conta da quarentena. Então, um carinha chamado Gray, que não é esse Gray que você está pensando, tá? Ele descobriu então que existem... Peraí, deixa eu falar o nome completo dele aqui, um minutinho. Stephen Gray. Ele é do século 17 também. É um inglês também. Tem muitos físicos ingleses, como você pode perceber. A maioria é inglês ou alemão, né? Ele descobriu então que existem substâncias que são isolantes, como por exemplo a borracha, o tecido, a madeira, né? E tem outras substâncias, outros materiais que podem ser condutores de eletricidade, né? Como por exemplo os metais e também a água com sais minerais, né? Por isso que quando a gente está descalço com os pés molhados, por exemplo, e num dia chuvoso, existe uma possibilidade, se a gente estiver fora de casa, de levar um raio na cabeça. Pois é, porque os raios são exemplos aí de eletricidade, tá bom? Basicamente, quando que se formou esse conceito aí, essa palavra eletricidade, porque a gente realmente conhece hoje, né, como aquela energia, aquela força estranha que é usada para acender e apagar as luzes? Quando que isso realmente aconteceu? E eu devo falar sobre isso, né? Principalmente aí, eu não posso deixar de citar, né, nessa história Thomas Edison, Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. E eu vou dar minha posição aqui, só que antes, eu sei um pouco sobre esse assunto, só que antes eu vou dar, obviamente, uma estudadinha nesse assunto. Vou cortar essa parte que eu estiver estudando, né? Dando uma olhadinha sobre esse assunto, para eu realmente falar com propriedade sobre o assunto para vocês. Certo. Depois de uma rápida pesquisa em muitos sites aí, tanto quanto confiáveis e relacionados à ciência, eu entendi mais
sobre a atuação e sobre a influência de Thomas Alva Edison e Nikola Tesla na eletricidade. Eu vou mostrar o rosto dos dois aí e a gente finaliza essa aula nessa historinha. Bom, esse senhorzinho aí simpático que você vê aí à direita, à minha direita, né, é Thomas Alva Edison. Ele era americano, né? Ele era dono de muitas empresas nos Estados Unidos, dono também de 1000 e não sei quantas, 1000 e não lembro, 1000 e uns quebrado, né? 1000 e um pouquinho patentes relacionadas aí a mecanismos elétricos, né? E ele era, assim, um magnata por conta disso, né? Por causa de suas patentes, né? Que são registros de coisas que ele inventou e também de suas empresas relacionadas aí a máquinas elétricas e máquinas a vapor. E nós tínhamos também esse nobre cavalheiro que é Nikola Tesla. Tá? Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, que não existe mais. Hoje em dia, a região que ele nasceu agora corresponde à Croácia. E ele foi para United States of America porque ele foi chamado justamente por Thomas Edison para resolver um problema com as suas máquinas que era de corrente contínua. E estava dando uns curtos, uns chabuns, umas coisas ruins lá, uns negócios que não estavam dando certo. E aí ele convidou esse nobre rapaz aqui, que ele era muito novo na época, ele tinha 27 anos, né? Minha idade agora, né? Então, chamou esse cara aqui com 27 anos a ir para os Estados Unidos resolver esse problema das máquinas. E aí ele teve a oportunidade, né, e todo o maquinário e tudo mais para criar algumas coisas, inclusive a corrente alternada, que era mais segura, né, e resolver os problemas de curtos-circuitos aí das máquinas de Thomas Edison, né? O que o Nikola Tesla fez? Né? Ele consertou as máquinas e, antes disso, que eu esqueci de falar, né? Thomas Edison, então, prometeu um contrato milionário para o Tesla. Se o Tesla resolvesse o problema, ele ganharia essa grana. Só que era um contrato falado. E aí Thomas Edison não... ele debochou. Né? Chegou no Tesla e falou assim: "Ô, meu querido, você não entende o humor americano, eu estava brincando, não ia pagar nada disso não." Tesla ficou muito bravo, para não falar outro nome, né? Ficou possesso mas não se abateu, né? O que ele fez então? Ele recebeu um contrato de uma companhia de eletricidade lá dos Estados Unidos e ele introduziu a corrente alternada, né? Que fez muito sucesso e ele tinha um royalty, ele tinha royalties, né, que eram como se fossem pagamentos extras para cada megahertz ou megawatts, para cada megawatt que aquela rede produzia por conta da sua corrente alternada. Era $2,50 para cada megawatt, né? Eu falei megawatt, mas a gente fala aqui no Brasil megawatt, né? Para cada megawatt produzido pela rede, né, por essa rede elétrica. E produzia muito, né, produzia muita energia. E ele ficaria bilionário, né, nem milionário, bilionário se isso acontecesse. Só que Thomas Edison, né, ele não queria que isso acontecesse porque ele era dono da patente da corrente contínua, que era uma outra forma aí de energia elétrica, né, de corrente elétrica. E Tesla era responsável pela criação aí da corrente alternada. Thomas Edison fez um terrorismo lá nos Estados Unidos, tentando mostrar aí que a corrente alternada ela era perigosa demais. Ela era perigosa demais e ele tentou eletrocutar animais, inclusive prisioneiros, em prisão, né, sob pena de morte, com corrente alternada. Só que ela não era tão eficaz assim, porque ela era mais segura, né? Se você aumentava a voltagem, mesmo assim ela não era tão eficaz para eletrocutar e fritar um ser vivo, né? Em relação à corrente contínua. Mesmo assim, ele conseguiu fazer um terrorismo falando que a corrente alternada de Nikola Tesla era perigosa demais, né? Só que, felizmente,
Descobriu-se mesmo assim, né, que era mais barato, corrente alternada. Depois, com o tempo que muitos lugares aí colocaram, quer saber, é mais perigoso, mas tudo bem, vamos colocar corrente alternada mesmo e ver no que dá. Descobriram que a corrente alternada era, na verdade, muito segura, muito tranquila, muito de boa. E o que aconteceu? A corrente alternada, né, a produção de energia e a transmissão dessa energia para as casas através da corrente alternada, ela passou a ficar um pouco cara, encareceu, né, por conta desses royalties aí que Nikola Tesla recebia, né, que era a patente dele, ele que criou a corrente alternada. O que ele fez então? Ele simplesmente abdicou, rasgou o contrato que tornaria ele bilionário. Por que ele fez isso? Porque se ele continuasse com esse contrato, muitas pessoas não receberiam energia, somente os mais ricos, né? Ele ficaria bilionário, só que a energia seria tão cara que não seria acessível para todo mundo. E ele acabou rasgando o contrato, perdeu muita grana, inclusive dizem que ele morreu pobre, tá? Ele morreu sem muito dinheiro, sem muitos bens. E sozinho também, porque ele não tinha esposa, não tinha filhos. Então terminou de um jeito um pouco triste, né? E Thomas Edison mesmo assim conseguiu os louros de tudo isso, porque ele foi o primeiro a apresentar a eletricidade em uma feira que aconteceu em Boston. Desculpa, Boston não, Chicago, tá? Feira da cidade de Chicago, que vocês conseguem ver aí na apostila de vocês, na página 289. Vai estar espelhado aqui, mas como é um desenho, vocês conseguem ver aqui, né? A feira de Chicago, no interior dela é iluminada aí por lâmpadas incandescentes, que era uma coisa nova, no século XIX ainda, né? A primeira vez que a eletricidade foi mostrada ao público foi mostrada por esse senhorzinho aqui, Thomas Edison, que conseguiu todos os louros, 100% dos louros, apesar de ele ter uma participação, né? Tesla também teve uma participação importantíssima na criação, no surgimento da eletricidade, do uso da corrente elétrica como a gente usa hoje, né? Mas quem levou todo o crédito foi Thomas Edison. Por isso que dizem que Nikola Tesla foi injustiçado. Só que agora ele é muito homenageado, né? E todo mundo acredita que ele foi um dos maiores gênios da humanidade. Só que isso só foi descoberto depois da morte dele. Pois é, ele só recebeu esse crédito aí depois que ele morreu. Então hoje ele tem uma cratera que deram o nome dele na Lua, uma cratera com o nome de Tesla. Tem uma empresa de carros elétricos lá do Elon Musk, que é a Tesla também. Ele tem nome de asteroide, com o nome dele, que está no sistema solar, né? Ele ganhou um prêmio póstumo aí, não sei se foi prêmio Nobel, um prêmio muito importante aí da ciência, depois que ele morreu, né? Mas agora, né? Beleza, a gente sabe, né? E ele está sendo muito homenageado, todos os anos aparece alguma coisa com o nome dele aí, né? Tem o dia dele, que é dia 10 de julho, em muitos países é comemorado o dia do Tesla, que eu acho que é o dia do nascimento dele. Só que agora não adianta, né? O cara morreu e a gente só descobriu a importância dele na eletricidade aí depois disso, né? Infelizmente. Então, depois dessa historinha aí, um tanto quanto longa, mas não tem problema, né? A gente termina a aula sobre eletricidade e esse assunto vocês encontram nas páginas, prestem atenção, nas páginas 286, 287, 288 e 289 da apostila 3. Então, do início da unidade até essa página aqui, que é do 289, que tem essa imagem maravilhosa da Feira Mundial de Chicago, tá bom? Espero que tenham gostado. Essa estudadinha breve ajudou bastante. Também eu aprendi fazendo esse vídeo. E a gente se vê numa próxima. Depois vocês me contam o que vocês acharam do vídeo, né? Como eu posso melhorar, o que vocês acharam de legal, o que vocês acharam de interessante, o que vocês aprenderam assistindo esse vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!